Uma lei criada para proteger crianças foi aprovada no Brasil e rapidamente virou uma das maiores polêmicas da internet, mas não por causa do que ela diz, e sim pelo que pode acontecer depois. Porque pela primeira vez a forma como você acessa a internet pode começar a mudar. Nos últimos dias você provavelmente viu uma cacetada de vídeos sobre a Lei Felca, dizendo que isso provavelmente é o começo da censura no Brasil, mas no meio de tanta opinião, pouca gente parou para olhar uma coisa simples. O que realmente está acontecendo aqui? O próprio Felca, que foi uma das principais vozes por trás dessa discussão, fez um pronunciamento tentando acalmar tudo, tentando defender a lei. Mas no meio desse próprio vídeo, ele soltou uma frase que muda completamente o jogo. Agora, é uma lei. Lei. A coisa vem de um lugar positivo, de um apelo da sociedade, mas quando o político toca a mão, vira sangue. Mas quando o político toca a mão, vira sangue. Porque talvez essa lei não seja apenas sobre censura, mas pode ser algo muito mais perigoso e precedente que temos por aí. E é isso que eu quero falar nesse vídeo. Para entender toda essa história, a gente precisa voltar um pouco. A chamada Lei Felca, na verdade, não é uma lei com esse nome. Ela é o que muita gente está chamando de uma atualização do ECA voltado para o mundo digital. A ideia, pelo menos no papel, é simples: proteger as crianças e adolescentes dentro da internet. Quando você olha por esse lado, é difícil até ser contra, porque os problemas que motivam essa lei são reais. Criança tendo todo tipo de acesso fácil a conteúdo adulto, vários aliciadores em jogos infantis como Roblox, por exemplo, e muitos jogos com sistemas de cassino, como a loot box dentro dos jogos. E é como mencionei antes, muitos adultos se infiltrando nessas plataformas. E isso não é uma teoria, isso realmente acontece, tem vários casos, e foi justamente esse tipo de situação que ganhou força depois dos vídeos do Felca. Ele expôs mais esse lado da internet e todo mundo comprou a ideia do cara na época, o cara um hype absurdo, e trouxe a atenção para algo que muita gente simplesmente ignorava. A partir disso, a pressão veio. E como sempre, quando um problema ganha atenção pública, alguém precisa dar uma resposta. E nesse caso, os abutres, que são os políticos. E aí nasce a lei com propostas como a verificação de idade em plataformas adultas, controle parental mais presente e restrições em sistemas que incentivam comportamentos de risco em crianças. Ou seja, na teoria, é uma lei que resolve problemas reais. E talvez seja exatamente isso o motivo dela ser tão perigosa. Porque aqui é que quase ninguém presta muita atenção. A lei no papel parece correta, ela resolve problemas reais e protege quem realmente precisa. Mas existe um detalhe que muda tudo. Leis não funcionam sozinhas, elas precisam ser interpretadas, aplicadas e principalmente ampliadas com o tempo. E é exatamente aqui que começa o risco, porque quando você cria uma regra ampla com mecanismos confiáveis de verificação de idade, você não está apenas definindo como isso vai acontecer exatamente, você está abrindo um espaço. E espaço, na mão errada, vira controle. O que acontece é que hoje isso vai virar uma verificação de idade, um login, uma confirmação básica, mas amanhã isso vai virar documento, vai ter uma validação mais rígida, vai ter rastreamento, e quando você precisa provar quem você é para acessar a internet, ela deixa de ser completamente livre. E não é novidade para ninguém que políticos sempre quiseram controlar a internet e censurar, porque na internet é, como dizem, terra sem lei. E não para por aí, porque grandes empresas não trabalham com risco. Se existe uma chance de multa, de punição ou de problema jurídico, eles não vão tentar equilibrar as coisas, eles vão passar para frente. Foi exatamente isso que aconteceu com jogos como League of Legends. Não porque a lei proibiu diretamente, mas porque adaptar o sistema é mais complicado do que simplesmente restringir. Quando empresas começam a limitar antes mesmo de serem obrigadas, o impacto real da lei já é bem maior do que o previsto. Você não concorda comigo?
E é assim que o controle começa. Não de forma direta, não de forma explícita, mas aos poucos, entendeu? Aos poucos que vai começando a acontecer as paradas estranhas, como justificativas que fazem sentido, com decisões que parecem seguras, até que quando você percebe, o ambiente já mudou completamente. E esse sistema ele é completamente bizarro, porque ele faz com que empresas de games saiam do país porque não vai querer adaptar o sistema para ter essa verificação, porque vai gerar um custo e pode ter processo, pode estar sujeito à burocracia do governo. Então é mais fácil para a Rockstar, por exemplo, sair do país, não vender mais aqui e restringir os jogos, no caso das outras empresas. Mas o maior problema dessa parada toda é o risco. Porque toda vez que você cria um sistema que exige mais dados, você também cria um novo alvo. Vou te dar o exemplo, o Gov. O Gov, o aplicativo que eu mais odeio, ele é um sistema integrado com todos os seus documentos e as suas informações. E isso é uma completa porcaria, porque você sabe que o Brasil não é exatamente conhecido por proteger bem um tipo de informação dessas pessoais. Então tem muito vazamento de dados gigantes que já aconteceram várias vezes, o número da CPF das pessoas vaza, o telefone, o endereço, e tudo isso já foi exposto antes. Agora imagina adicionar mais uma camada nisso, idade verificada, identidade vinculada, talvez até biometria no futuro, e toda vez que você for acessar um site, você ter que colocar a sua verificação. Imagina o vazamento de dados que vai ter, como nunca teve antes. Agora veja, o cara que vai querer entrar num site adulto, por exemplo, ele vai colocar a sua idade, a sua verificação, vai colocar seus dados ali. O bagulho já não é seguro por si só, por se tratar de um site adulto, tá sujeito a malware, vírus, até hacker no negócio. Isso aí vai dar vazamento sem precedente, milhares de dados das pessoas sendo vazadas. Então, cara, imagina, a pergunta não vai ser: será que isso aí vai dar problema? Mas quando vai dar problema? Enquanto tudo isso acontece, o brasileiro faz o que sempre faz, não é mesmo? Não aquele jeitinho brasileiro. Tem gente até usando o Skyrim para poder burlar o reconhecimento facial. Isso mostra duas coisas importantes ao mesmo tempo. O primeiro é que qualquer sistema pode ser burlado. E segundo, quem quer realmente fazer as coisas erradas que sempre fizeram, vai continuar fazendo. E no final, quem mais vai sentir esse tipo de controle não são os criminosos, são as pessoas comuns que só querem acessar a internet, jogar um LOL, assistir, viver normalmente. E é aí que tudo começa a ficar mais estranho, porque no meio de uma lei criada para proteger, quem acaba sendo afetado pode não ser exatamente quem deveria. E no fim, a questão não é se essa lei é boa ou ruim, é até onde ela vai chegar, entendeu? Porque toda vez que surge uma forma de controle, começa uma boa justificativa, a pessoa tentando defender. Agora me diz, isso aqui é proteção? Bom, é claro que não. Mas por hoje é isso. Queria te agradecer por ter acompanhado o vídeo até aqui. Eu queria te convidar a se inscrever nesse canal. E, bom, deixa o seu comentário e é isso.